Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 169º dia de leitura do projeto Conheça a Sua Bíblia. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez este oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E, no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos, e não obedecer a minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um de vocês do seu mau caminho, e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem agora entre os gentios se alguém já ouviu uma coisa dessas. A Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. Será que a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Mas o meu povo se esqueceu de mim. Queimou incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por desvios, por caminhos não aterrados, para fazerem da sua terra um objeto de horror e de incessantes vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e balançará a cabeça. Como vento leste, eu os espalhei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Então disseram: venham, vamos fazer planos contra Jeremias, porque não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Venham, vamos fazer acusações contra ele e não dar atenção a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que me acusam. Por acaso é com o mal que se paga o bem? Pois abriram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo bem-estar deles, para desviar deles a tua ira. Portanto, entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada, que as mulheres sejam roubadas dos filhos e fiquem viúvas, que os maridos sejam mortos pela peste e que os jovens sejam mortos à espada na batalha. Ouça-se o clamor que vem de suas casas, quando trouxeres bandos contra eles de repente, porque abriram uma cova para prender-me e puseram armadilhas para os meus pés. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os planos que fizeram contra mim para me matar. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o seu pecado de diante da tua face. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Assim diz o Senhor: vá comprar um pote de barro de um oleiro e leve com você
alguns dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Vá até o vale de Ben-Hinom, que está junto à entrada do portão dos Cacos, e proclame ali as palavras que eu lhe disser. Diga o seguinte: escutem a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei uma calamidade sobre este lugar, e quem ouvir falar dela ficará com os ouvidos tinindo. Porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nem eles, nem os seus pais, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Edificaram os altos de Baal, para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale de Ben-Hinom, mas o vale da matança. Porque desfarei os planos de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida. E darei os seus cadáveres como alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Porei esta cidade por objeto de horror e de vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu. Farei com que comam a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, na angústia e no aperto em que ficarão com o cerco dos seus inimigos e dos que procuram tirar-lhes a vida. Depois, quebre o pote à vista dos homens que foram com você e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: deste modo, quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser restaurado. Os mortos serão sepultados em Tofete, porque não haverá outro lugar para os sepultar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei com que esta cidade seja como Tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá, sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus, e ofereceram libações a outros deuses, serão imundas como o lugar de Tofete. Jeremias voltou de Tofete, lugar para onde o Senhor o tinha enviado para profetizar. Pôs-se em pé no átrio na casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todos os povoados vizinhos todas as calamidades que pronunciei contra ela, porque foram teimosos e não deram ouvidos às minhas palavras. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando estas coisas, e por isso mandou que o profeta fosse açoitado e preso no tronco que ficava junto ao portão superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur mandou que Jeremias fosse tirado do tronco. Então Jeremias lhe disse: o Senhor mudou o seu nome de Pazur para Magor-Misabibe, pois assim diz o Senhor: eis que farei de você um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Eles serão mortos à espada pelos seus inimigos, e você verá isso. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará presos à Babilônia e os matará à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, entregarei todos os tesouros dos reis de Judá nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saquear, pegar
e levar tudo para a Babilônia. E você, Pazur, e todos os moradores da sua casa serão levados para o cativeiro. Você irá à Babilônia, onde morrerá e será sepultado. Você e todos os seus amigos, aos quais você profetizou falsamente. Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele, não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciem, e nós o denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe persuadir. Então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua, que jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês o mais íntimo do coração. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia que eu nasci. Não seja bendito o dia em que a minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu a notícia a meu pai, dizendo: nasceu seu filho, é um menino, causando-lhe grande alegria. Que este homem seja como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Que ele ouça gritos de dor pela manhã e alarido de guerra ao meio-dia, porque não me matou no ventre materno. Então a minha mãe teria sido a minha sepultura, e ela teria ficado para sempre grávida. Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias? Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias. Pergunte por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, está fazendo guerra contra nós? Talvez o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e faça com que o rei se retire de nós. Então Jeremias mandou que dissessem ao rei Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas mãos de vocês, e com as quais vocês estão lutando fora das muralhas contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que estão cercando a cidade. Essas armas eu as ajuntarei no meio desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com braço estendido e com mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Matarei os habitantes desta cidade, tanto as pessoas como os animais. Morrerão de uma grande peste. Depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus servos e o povo, todos os moradores desta cidade que sobreviverem à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida. Ele os matará a fio de espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo você dirá o seguinte:
Assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome ou de peste. Mas quem sair e se render aos caldeus, que estão cercando a cidade, não morrerá. Conseguirá ao menos salvar a sua vida. Pois voltei o meu rosto contra esta cidade, para trazer desgraça, e não para fazer-lhe bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. À casa do rei de Judá, você dirá o seguinte: escutem a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Assim diz o Senhor: julguem com retidão todos os dias, e livrem o oprimido das mãos do opressor, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade que vocês fazem, e queime, sem que haja quem o possa apagar. Eis que eu sou contra você, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Sou contra vocês que dizem: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu os castigarei segundo o fruto das ações de vocês, diz o Senhor. Acenderei fogo em seu bosque, o qual queimará todos os seus arredores. Assim diz o Senhor: desça ao palácio do rei de Judá e anuncie ali esta palavra. Ouça a palavra do Senhor, ó rei de Judá. Você que se assenta no trono de Davi, que ouçam também os seus servos e o seu povo que entra por estas portas. Assim diz o Senhor: pratiquem o direito e a justiça, e livrem o oprimido das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não derramem sangue inocente neste lugar. Porque se vocês de fato cumprirem esta palavra, então pelas portas deste palácio entrarão os reis que se assentarão no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas, se não ouvirem estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que este palácio se tornará em ruínas. Porque assim diz o Senhor a respeito do palácio do rei de Judá: para mim, você é como Gileade e o pico dos montes do Líbano, mas certamente farei de você um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra você destruidores, cada um com as suas armas. Eles cortarão os seus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade e dirão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessas com esta grande cidade? Então se responderá: porque abandonaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram outros deuses e os serviram. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem a sua perda. Chorem amargamente por aquele que foi para o exílio, porque nunca mais voltará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor a respeito de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que foi levado deste lugar. Nunca mais voltará para cá, porque morrerá no lugar para onde o levaram cativo, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos, contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça, sem lhe pagar o salário. Ai daquele que diz: edificarei para mim uma casa bem grande, com aposentos espaçosos. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e a pinta de vermelho. Você acha que reinará só porque compete com outros no uso de cedro? Por acaso seu pai não comeu e bebeu, e não praticou o juízo e a justiça? Por isso, tudo lhe corria bem.
Julgou a causa do aflito e do necessitado, e tudo lhe corria bem. Por acaso, não é isso que se chama conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os seus olhos e o seu coração estão voltados somente para a ganância, para derramar sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão dizendo: ai, meu irmão, ou ai, minha irmã, nem o lamentarão dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestade. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Será arrastado e lançado para bem longe, para fora dos portões de Jerusalém. Suba ao Líbano, ó Jerusalém, e grite, erga a sua voz em Bazã, e grite desde Abarim, porque todos os seus amantes estão esmagados. Falei com você na sua prosperidade, mas você disse: não ouvirei. Tem sido este o seu caminho desde a sua mocidade, pois você nunca deu ouvidos à minha voz. O vento apacentará todos os seus pastores, e os seus amantes irão para o cativeiro. Então você certamente ficará envergonhada e confusa por causa de toda a sua maldade. Você que habita no Líbano e faz o seu ninho nos cedros, como vai gemer quando vierem as dores e as angústias, como as da mulher que está dando à luz? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel de selar na minha mão direita, eu dali o arrancaria. Vou entregá-lo, ó rei, nas mãos dos que procuram tirar a sua vida, e nas mãos daqueles a quem você teme, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançarei você e a sua mãe, que o pôs no mundo, para outra terra, em que vocês não nasceram, e ali morrerão. Mas a terra da qual eles terão saudades, a essa não voltarão. Será que este Jeconias é como um vaso quebrado e desprezado, do qual ninguém se agrada? Porque é que ele e os seus filhos foram lançados fora, jogados numa terra que não conhecem. Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrem que esse homem não teve filhos, é homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Chegamos ao fim da leitura do 169º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.